Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por estarmos aqui. Te agradecemos pela redenção eterna, pelo sangue do teu Filho, que nos proporcionou justificação e por isso, Senhor, o interesse pela fé, por conhecer a fé e conhecer a palavra que tu nos deste. Que seja uma manhã enriquecedora e que teu Espírito possa atuar em nós, Senhor, nos livrando da soberba do conhecimento, da altivez própria do ser humano pecador. Que ao crescermos no conhecimento, cresçamos também em devoção a Ti, em humildade, em simplicidade e com o desejo de servir. Que sejamos assim, que o conhecimento possa nos permitir expressar mais um pouquinho de Ti e do Teu reino, e não de nós e dos nossos interesses. Assim nós oramos, colocamos tudo diante de Ti. Eu reconheço diante de Ti, diante dos meus irmãos e amigos que estão aqui, a minha total dependência de Ti, porque tenho minhas limitações de ser humano, limitações oriundas do pecado, oriundas da intelectualidade, e por saber que eu estou falando de verdades que transcendem a minha mente, Senhor, mas pela Tua graça não são estranhas à minha mente. Então, bendito seja o Teu nome por tudo isso. Peço a Deus, Tu sabes da vida, das preocupações de cada um que está aqui. Tu sabes porque Tu és presciente, Tu sabes também os obstáculos que poderão surgir no caminho. Então, conceda força e graça a todos nós para levarmos até o fim. Queremos te servir melhor, queremos servir a Tua igreja melhor, queremos servir a nossa geração melhor. Então, dá-nos entendimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês acham que é necessário interpretar um texto bíblico? Todos? Você acha que todos os cristãos deveriam saber interpretar a Escritura? Sim. Quando você vai dar um conselho para alguém, da tua família, parentes, você fala teologicamente, quando você fala de Deus. Já parou para pensar se o teu conselho que você está dando, ele está fundamentado corretamente naquilo que a Escritura diz? Já parou para pensar nisso? Vamos pegar aqui, só para a gente, antes de começar. Vocês lembram o que diz João 10:10? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem é o ladrão do texto? Nós não somos tentados a ir para esse versículo e falar assim, o ladrão é o diabo. Mas a pergunta é, o texto fala que o ladrão é o diabo? Então, a gente não pode falar que o ladrão é o diabo, se a gente está interpretando o texto. Ok? Vamos lá, outro. O que Paulo queria dizer quando ele fala assim, eu proíbo das mulheres ensinarem? O que tem a ver isso conosco? O que tem a ver isso com o texto? Outra coisa, gente. Você já, dentro de uma dificuldade que alguém passou, teu amigo, irmão da igreja, você muito bem intencionado, você fala para ele assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Romanos 8:28. Que coisas são essas? Que bem é esse? Que bem é esse que Paulo fala? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Isso traz para nós o erro comum que a gente comete de nos familiarizarmos tanto com o versículo e já interpretarmos ele sem analisar o que o autor estava querendo dizer e em que contexto ele está. Então, isso tudo são nuances da interpretação. Quem fala como cristão, essa fala é oriunda da Escritura. Se você interpretar a Escritura equivocadamente, a tua fala vai ser equivocada, teu ensino vai ser equivocado. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos saber como interpretar essa palavra dele dada para nós.
Como conciliar, por exemplo, Jesus falar assim, Mateus 8:28. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como conciliar isso com o texto de Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, ou seja, eu não estou dentro. Como se concilia essas duas coisas? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem vai estar? Jesus. Com quem? Com seus discípulos. Quando? Até a consumação dos séculos. Em que contexto? E aí, como é que você concilia essas duas coisas? Aqui ele está falando, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas aqui ele está falando, eu não estou aí dentro de vocês, eis que eu estou à porta e bato. Como você conciliar o se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus muitas vezes se colocou contra o seu povo. Então são só questões implicativas para nós. Quem fala, deve falar, aqui pegando o apóstolo Pedro, quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Então a gente está teologando até no nosso cotidiano, na nossa maneira, né? Quando você já deve ter ouvido isso, você vê uma criança que está sendo sepultada, ela fala assim, já está no céu com os anjos, né? Mas de onde você tirou isso? De onde vem esse conceito teológico teu? Como é que você fundamenta isso? Ok? Antes da gente entrar aqui, já vou eu, né, cara? Até entrar. Quando você olha para o texto, você vai perguntar assim. Ok? O que significa? Isso aqui tem a ver com a tarefa de exegese. Ok? A segunda pergunta é: o que significa para mim? Aqui tem um caráter devocional. Não é só eu procurar o que significa, é o que significa para mim. Aqui a gente tem busca de significado. Aqui a gente tem significação. Significado, o que significa no texto. Significação, o que significa para mim. Como? Juro que tinha um apagador aqui. Como transmitir? O que significa para mim? Para mim, vírgula, para os outros. O texto em mim para os outros. Aqui é homilética. Quando vai numa conotação pastoral, quando vai do texto ao púlpito. Quando você chega aqui que você transmite, você tem que ter cuidado, porque aquilo que você está transmitindo, isso no contexto eclesiástico, está num contexto de culto, de igreja. A gente tem aqui 5 ou 6 pastores. Quando você está transmitindo, eu quero que você saiba que, de alguma forma, você está influenciando o destino de pessoas.
Significa que se você interpretar mal e transmitir mal, elas vão entender errado, só que elas vão entender como sendo palavra de Deus. E elas vão tentar aplicar isso que elas estão aprendendo na sua vida. E se você interpretou errado, você é responsável por levar as pessoas a viverem de forma equivocada. A responsabilidade é de quem fala. Isso se aplica até no cotidiano, quando você está ensinando o teu filho, por exemplo, você pode ensinar incorretamente. Ok? Então a gente vai ter que entender isso. Vamos lá, mais uma coisinha para a gente antes de entrar para o texto. Quando você vai para o texto buscar o que ele significa, extrair o sentido do texto, o nome disso é exegese, que é o prefixo ex, que quer dizer tirar, né? Extrair, puxar para fora. Exegese. Agora, os princípios que você usa para extrair o sentido do texto é hermenêutica. Ok? Hermenêutica é o conjunto de fatores e de princípios que te condiciona a buscar o sentido do texto. Então, a exegese está dentro da hermenêutica. Agora, quando você transmite aquilo que você interpretou, isso é homilética. Você está anunciando, é um discurso teu, uma homilia tua. Então, aquilo que sai da nossa boca precisa ter fonte. A maneira como você interpreta a Escritura vai determinar a maneira como você interpreta o mundo à sua volta, a realidade à sua volta. Por isso que o próximo curso é Cosmovisão, porque é uma trilogia, vamos dizer assim. A gente estudou sobre revelação verbal de Deus registrada, que é a Escritura, chegamos às conclusões do que ela é para a ortodoxia cristã, e agora a gente estuda como interpretar essa revelação verbal de Deus. Uma vez que a gente interpreta a Escritura e entende a Escritura como guia da nossa vida, então é por meio da Escritura que eu vou enxergar o mundo à minha volta, a realidade à minha volta. Então a Escritura nunca é uma janela que você olha, nunca é um quadro, melhor dizendo, que você pendura na parede e olha para ele. A Escritura sempre será uma janela por meio do qual você enxerga tudo lá fora. Então, se você tiver um relacionamento equivocado com a Escritura, com certeza você vai ter um relacionamento equivocado com tudo à sua volta. Às vezes até com você mesmo. Por isso a importância de interpretar isso. Ok? Vamos caminhar. Pegar aqui 2 Pedro, só para a gente analisar umas coisas aqui desse... Se eu lembrar, eu repito. Olha. Eu também queria. O que é hermenêutica? O sentido de hermenêutica? Eu vou falar ainda aqui. Vou falar aqui. Não, só para matar curando. A exegese é o ato de extrair. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O texto parece ser claro, né? Mas a pergunta é, o que Jesus quis dizer quando falou isso? Qual é o sentido do texto? O que João colocou ali? Para quem ele falou isso? Em que contexto ele falou isso? Então, quando eu vou para a Bíblia buscar essa resposta do sentido do texto, isso é uma exegese. Eu estou extraindo do texto o seu sentido. Agora, os princípios que eu uso para extrair é que é hermenêutica. A hermenêutica é o conjunto de princípios. Você vai ter que entender, por exemplo, contexto literário, contexto social, contexto cultural, contexto temporal, contexto linguístico. A Bíblia é escrita em idiomas que não existem mais, nem o hebraico, nem o grego, nem o aramaico bíblico são línguas que não existem mais. Então, como essa distância linguística, distância temporal, a distância autoral, a gente vai estudar tudo isso nas próximas aulas. O que é distância autoral? O autor não vive mais, os leitores originais não vivem mais. Muitas cidades para onde as cartas foram destinadas não existem mais. Então, como a gente pega o sentido de um texto tão distante de nós, tanto do sentido temporal, como linguístico, como autoral, cultural. Então, são coisas. A gente tem um abismo muito grande entre nós e o texto, e a hermenêutica nos dá os princípios para transpor esse abismo, para chegar no texto. Ok?
A gente vai falar também posteriormente que a crítica moderna, por exemplo, é uma das nuances da crítica moderna é que ninguém pode chegar ao sentido original de um texto antigo. Essas ideias da crítica moderna, elas estão relacionadas, aquilo que eu falei no curso anterior, ao desejo grande de descaracterizar a Escritura como guia. Porque todas as vezes quando se impõem novos pensamentos e novos comportamentos que a Escritura nega, a pós-modernidade vai fazer a pessoa duvidar da Escritura e não dos novos comportamentos. Então vão procurar adequar a Escritura com os novos comportamentos e daí que vem os abusos no texto, ok? Por exemplo, Pedro escreve assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em... É preciso entender. Não basta ler. Deixa eu perguntar para você, é coletivo, mas é individual ao mesmo tempo. Quantas vezes você já foi para um texto já achando o que aquele texto queria dizer? Quantas vezes, né? Vai na consciência coletiva do povo de Deus, e às vezes não é assim. Quer ver? Você pega assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é comum falar isso, mas as versões mais a Ara, por exemplo, e outras, não fala do tamanho, fala como. Então, como é que você entende que Jesus está falando de uma fé pequena, se em outro texto ele fala homens de pequenina fé? Como é que você casa essas duas coisas? Aí que vem a questão É a mesma coisa aqui, ó. O diabo veio para matar, tem gente que nem fala ladrão, fala o diabo veio para matar, mas o texto, cadê o diabo do texto? Não tem diabo no texto. O diabo está na cabeça. Ele fala que o diabo está dentro de você, vai ficar pesado. A questão do Natal, que a gente está chegando agora, os 3 reis magos. Os 3 reis magos. A Bíblia não diz nem que eram 3, nem que eram reis. Uns magos do Oriente. A Igreja Católica depois deu até nome a eles. Acho que é Gaspar, Belchior e Baltazar. Não dá para entender isso, cara. A gente vai ver, entender, ao longo do curso a gente vai pegar isso aí. Então, e fazeis bem em entendê-la. Por isso aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastores. Você vai pregar 50 minutos, 1 hora, cara, você vai ter que gastar pelo menos umas 15 horas com o texto. À medida que você se habitua muito a fazer isso, é possível que diminua um pouco. Mas, em princípio, você vai ter... Eu estou pregando em João 10:10. O que eu tenho que fazer? Ler João todo. Entender por que João escreveu. Quais são as divisões do livro de João. Em que seção esse texto que eu vou pregar está contido. Ele está relacionado ao quê? O que vem antes dele? O que vem depois? Por que ele está aqui? Então, são coisas assim que... Pregar não é um ofício para preguiçoso. Ele requer. Vamos lá. Aí depois ele fala dessa palavra profética que deve ser entendida. Ele diz, como a candeia que brilha num lugar tenebroso até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. A gente dá a entender aqui, não dá para explicar esse texto, que não é algo, mas a gente vê aqui um conceito de revelação progressiva que a gente tratou no curso passado. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém... Você não tem o direito de dar o texto o sentido que você quer. O texto não é teu. Não foi escrito para você. Então, se você quer saber o que se aplica para você, você precisa primeiro saber o que se aplicava lá. Um texto nunca vai significar aqui o que não significava lá. Essa é uma regra da hermenêutica reformada. Eu só posso aplicar uma verdade aqui se eu souber o significado dela lá. O João 10:10, ele fala do ladrão? Não. Ele fala do ladrão como sendo o diabo? Não. Mas você pode aplicar isso ao diabo? Provavelmente sim. Mas você não tem o direito de falar que aquele ali é o diabo. Porque João 10:10 começa em João 9, verso 1. O contexto de João 10:10 é esse. Começa em João 9, verso 1.
Outra coisa que complica a gente é que as nossas Bíblias existem subdivisões. As subdivisões, elas são colocadas com o objetivo de facilitar didaticamente a nossa leitura. Mas ela pode complicar, porque quem escreveu não colocou essas subdivisões, subtítulos, né? Você lê lá, por exemplo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5, 21. Efésios 5, 22 já vai, parece que dá um salto de uma coisa que não tem, aparentemente não tem nada a ver com o verso 21, quando ele diz, mulheres sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. João 5, 22. E entre o versículo 21 e o 22 tem um subtítulo, os deveres da família, coisa parecida, depois você sonda aí. Então, quando você está lendo o texto e tem isso, o que vem na tua cabeça? Paulo agora está entrando numa outra coisa, e não é. Não é. E tudo que Paulo está falando ali começa em Efésios 4:1, rogo-vos que andei de maneira digna. Então está relacionado a Efésios 4:1. O que ele vai trazer até o final de Efésios 6 é a maneira digna do evangelho com a qual devemos andar. Aí você pega Efésios 5, 15, ele vai repetir o verbo andar. Ele fala no verso 1, ele fala no verso 15, ele fala no capítulo 4, no verso 17, ele fala no capítulo 2, ele usa muito o verbo andar, que tem a ver com viver, né? O andar é viver. Quando ele diz em 4:1, rogo-vos que andeis de maneira digna da vocação com que foste chamado. No verso 15 ele diz, ande prudentemente como sábios e não como nécios. Ele mostra dois caminhos. Remina o tempo porque os dias são maus. Por isso procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Depois ele diz, sujeitando uns aos outros. Depois ele entra, mulheres, amem seus maridos, mulheres submetam-se a seus maridos, marido amem suas mulheres, filhos obedeçam seus pais, pais não provoquem ira aos seus filhos, servos obedeçam aos seus senhores, senhores tratam os seus servos como no Senhor. Tudo isso é o andar. E se você quer pegar um contexto mais imediato, o verso 18 ele vai falar assim, não vos embriagueis com vinho. Aí você tem que perguntar para o texto, que vinho é esse que Paulo está falando? Será que ele está falando do vinho seco que eu tomo lá no meu almoço? Será que é isso? O que Paulo está falando? Por que ele fala não se embriagueis com vinho? O que tem a ver não vos embriagueis com vinho com falais entre vós? O que tem a ver vinho com falar? Então o texto está te exigindo isso, cara. Por isso você tem que queimar a pestana. Aí ele vai, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí se você pega, dentro da língua portuguesa mesmo, você vai ver Paulo usando na língua portuguesa o que a gente chama de forma nominal. Ele vai usar o gerúndio, que é o verbo em andamento. A pergunta ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho. Aí você vai fazer a pergunta, como? E ele vai responder, primeiro, falando entre vós. Depois ele fala, sujeitando uns aos outros. Aí depois você vai entender o princípio de ser cheio do Espírito Santo se deslocando do ambiente do culto para o ambiente familiar. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo dentro da minha casa? Como? Jejuando, orando, isso aqui pode ser até importante. Mas como é que eu sou cheio do Espírito dentro da minha casa? É quando eu amo minha esposa, quando a minha esposa sabe submeter a mim, quando eu sei ter um relacionamento com meu filho, um relacionamento que expressa o caráter do reino de Deus. Quando a gente vai fazendo isso tudo, aí esse fluxo, refluxo do Espírito Santo, quanto mais você se enche, mais você deseja se encher. Porque a palavra ali, enchei-vos, além de ser o imperativo, é uma ordem que Paulo está dando, ele é o imperativo de perenidade, de constância. Você nunca vai estar cheio completamente. Você vai se encher sempre. E o ser cheio do Espírito ali não tem a ver com você receber mais do Espírito, porque Deus, aí você vai relacionar isso com João 1, Deus não dá o Espírito sob medida, por medida. Ele derramou a porção do Espírito, derramou o Espírito sobre nós. Então aqui ninguém tem mais do Espírito do que outro.
O que ocorre é o Espírito estar influenciando mais uns do que outros. O ser cheio ali não é como alguma coisa de fora para dentro, é alguma coisa de dentro para fora. Então você tem que ter cuidado quando você pega um texto, por exemplo, do Antigo Testamento, quando Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada do seu Espírito. Vamos supor que Eliseu lê, se Eliseu aqui leia isso, e comece a orar assim, eu quero uma porção dobrada do seu Espírito. O que ele leu lá é um texto normativo, estabeleceu uma norma. Eu posso querer hoje porção dobrada do Espírito, eu posso até ser bem intencionado, orar pelo Alex aqui, falar assim, Senhor, dê porção dobrada do seu Espírito para ele. E o Espírito Santo depois pode falar comigo, falando, você tem que estudar mais a Escritura, não tem Espírito sob medida, o Espírito foi derramado para a igreja, diferente da época de lá, de Elias e Eliseu. Não é mais assim, vocês já estão no advento do Espírito. O dom do Espírito chegou. Não é você ter uma porção dobrada para ser superior àquele que tem uma porção única. Isso não tem sentido bíblico, isso não tem nenhum apoio no Novo Testamento. Mas nós levamos isso para dentro do texto, entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver o que é extrair do texto e o que é inserir no texto. Como é a diferença de uma coisa para outra. Quem me chamou aí? Alguém me chamou? Andréia. Eu falei sobre, já que o senhor está nesse... Espera aí, Andréia está na tua frente ali. Vai, André. Eu entendo esse texto, porção dobrada, falando que eu creio também dessa forma, o Senhor já derramou. Mas eu sempre, eu bato assim nessa tecla na minha casa, de que o Senhor já derramou. E aquele que busca mais, assim, que se debruça mais sobre aquilo. Eu não sei se o senhor já escutou uma coisa que eu falo, assim, o jargão que eu trago. A gente tem dois levamentos de nós, a carne e o espírito. Ao qual você vai estar se alimentando mais, você vai se encher, você vai estar cheio. Então, eu acredito nisso, de chegar a Deus e depois chegar a nós. Então, não é que a pessoa não esteja cheia. Não, você está falando o conceito certo. Você só não pode apoiar isso lá no texto, porque você interpretou errado. A gente está falando de interpretação. Você pode falar isso, é um conceito. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me enxergo por dentro. É um conceito. Agora, eu não posso fundamentar esse conceito nesse texto. A minha hermenêutica está errada. Então, eu estou fazendo as pessoas acreditarem naquilo que eu quero que ela acredite usando um texto. Isso acontece muito com os pregadores. Eu estou desmistificando, então, uma coisa que... Aqui, assim, estudar é sempre confrontador. A gente vai dar uma balançada aqui, vai cair muito caco velho nosso no chão quando a gente balança assim. Mas quando a gente lida com o texto bíblico para pregar, nós precisamos evitar muito já ir para o texto com aquilo que a gente acha. Porque aquilo que a gente acha, às vezes a gente entrou na igreja e viu todo mundo falando isso. Você tem que jejuar, jejua. Se você quer se fortalecer, você tem que jejuar. De onde saiu isso? Qual texto ensina isso? Qual texto? Que o jejum faz com que eu fique mais forte. Se a Bíblia diz, maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Então, se é o jejum que vai me tornar mais forte, então esse maior que está em mim precisa do jejum para ficar mais forte. Então, são conceitos assim. A gente vai ecoando um conceito popular que a gente encontrou dentro da igreja e que nem sempre tem fundamento bíblico. Eu vou jejuar para que fulano seja salvo. Fulano não é salvo pelo teu jejum, nem fulano, nem silcano, nem beltrano. Ele só é salvo pelo evangelho, não é pelo teu jejum. Só quando a gente ensina isso, quando a gente fala isso, quem está ouvindo absorve isso como verdade e leva isso para a vida. Então, a hermenêutica, ela vai influenciar a tua homilética, ela vai influenciar a tua espiritualidade, a tua homilética e a tua ética. Porque se você tiver uma boa compreensão bíblica, você terá uma boa compreensão de como viver, que é a tua ética. A gente chama isso de a verdade, que é ontológica, usa aqui a palavra a hermenêutica, que eu vou em busca do sentido dessa verdade. Então, esse conceito da verdade vai gerar em mim uma lógica, e essa lógica vai produzir em mim uma ética. Significa, irmão, se a minha hermenêutica foi equivocada, eu vou interpretar a verdade equivocadamente. Só que a verdade vai continuar sendo verdade, mesmo que você interpretou ela errado.
É o problema nosso, não é da verdade. Você usou a hermenêutica equivocadamente, você interpretou a verdade equivocadamente, você criou uma lógica equivocada. Obviamente, você vai produzir uma ética equivocada. É um processo dominó. Uma pedrinha vai derrubando as outras todas. Então, tenha cuidado. Assim, quando a gente vai estudando, a gente começa a pensar em muitas coisas que a gente já encontrou nessa consciência coletiva da igreja. Aí a gente tem que ver se os textos dizem isso mesmo, né? É aquilo que eu falei, se você tiver uma fé do tamanho, como é que é isso? Ele está falando de quantidade de fé ou qualidade de fé? Ele está falando do tamanho ou como? Aí difere uma coisa da outra, né? Fala, Eliseu. Mas quando Jesus fala lá com os apóstolos que essa casca de demônio só sai... Você viu esse versículo em outro texto? Essa é outra regra de hermenêutica. Você nunca pode criar uma doutrina em cima de um único versículo. Porque, duas coisas. Primeiro, aquele texto está entre colchetes, se você reparar bem. Significa que ele não está no manuscrito original. Até aí não tem problema, porque se ele fosse ratificado em outros pontos. Mas ele não é ratificado em outros pontos. Quando Jesus envia, ele não fala jejuem para que os demônios se submetam. Ele em meu nome, não é no jejum de vocês. Então essa é outra coisa que está no universo popular e que não é uma verdade bíblica. A gente tem autoridade sobre os demônios por estarmos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não é por causa do nosso jejum. É porque está debaixo de autoridade. É o que o centurião falava para ele. O que o centurião falou para ele? Aí eu vou na tua casa. Não precisa ir, porque eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu digo, esse vai, faz isso, esse faz isso, eles obedecem. Ou seja, basta que seja debaixo da tua autoridade. Então a questão do nome de Jesus é autoridade. Também não é, quando você usa o nome de Jesus, não é uma espécie de vocábulo mágico. Alguém ora e fala assim, caramba, tua oração não deu certo, né? Porque no final você não falou no nome de Jesus, né? Isso existe, né? Mas está mais dentro da característica supersticiosa da igreja do que de verdade textual, de verdade bíblica. O nome quer dizer a autoridade, a representatividade. Eu vou lá na igreja do pastor Tiago, vou pregar lá, eu estou lá em nome dele, ele me chamou. Então, ele cedeu o púlpito dele para mim. Então, eu estou pregando debaixo da autoridade do Deus da Escritura e debaixo da autoridade daquele que ali está liderando essa igreja. Se você está dentro de uma repartição e o teu chefe manda você ir lá no certo setor da tua empresa e lá é restrita a entrada, e você vai, Eliseu, e a pessoa fala assim, você veio em nome de quem? Aí eu vim em nome do doutor fulano. Aí então você está debaixo da autoridade dele, eles vão te atender. Então o nome de Jesus não é um vocábulo mágico.